Vivemos dias onde muitas pessoas vivem em busca de ter uma alegria plena. Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho caso queira receber as notificações, faça seus comentários que é importante para o nosso canal, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre esta busca de alegria plena logo após a nossa vinheta. E as pessoas ficam, como diz Salomão, correndo atrás do vento, porque para alcançar a alegria plena é necessário ter confiança e esperança totalmente, plenamente no Senhor. Vamos ao nosso tema. Salmo 16 é a conclusão do Salmo, que mostra que a razão da alegria plena é a confiança e esperança em Deus. O nosso texto base está em Salmo 16, do verso 6 ao verso 11. E nesse Salmo, Davi, na primeira parte, que é o estudo anterior, caso você não tenha visto, te convido para acessar no canal. Davi, declara que o Senhor é o verdadeiro tesouro que ele tinha. Ele mostrou que o coração dele estava desprendido dos bens materiais, porque tudo que ele precisava para ser feliz ele tinha, porque era a presença do Senhor e o Senhor dava a ele proteção, cuidado, atenção. Salmo 40, verso 4 mostra Davi falando que extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. E esse versículo me trouxe justamente o tema, porque muitas pessoas, elas vivem uma utopia, elas vivem algo criado pela sociedade, uma sociedade sem Deus, falando que devemos viver buscando para encontrar uma alegria plena, e essas pessoas muitas vezes se afastam do Senhor, se afastam da presença de Deus, iludidas por Satanás. No verso 6, o rei Davi mostrou que tudo o que ele tem, tudo o que ele tinha vem do Senhor. Ele se sentia feliz, se sentia grato porque o Senhor o abençoou. Salmo 16, verso 6, as divisas das terras caíram para mim, em lugares agradáveis tenho uma maravilhosa herança. O salmista neste versículo está mostrando uma maravilhosa herança, está falando sobre terras, sobre os bens materiais. O Senhor era o maior tesouro de Davi, porque era a fonte das vitórias, das conquistas, da força e da felicidade de Davi. Salmo 21, verso 1, Davi fala: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. O rei Davi, ele mostra ser grato, e nós precisamos aprender a sermos gratos. As terras de Israel foi dada por Deus ao povo de Israel. Davi, ele se sentia privilegiado em pertencer àquele povo escolhido por Deus. Atos capítulo 13, verso 19, Paulo fala: ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. E o povo de Deus era abençoado por Deus, e Davi, ele reconhecia que era um povo privilegiado por Deus. Ainda no Salmo 44, verso 2, Davi fala:
como com tua própria mão expulsaste nações inteiras para que os nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra e abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Davi, ele reconhecia que aquela terra aonde ele estava foi dada por Deus. A sorte de ter a terra abençoada era porque era Deus, era presente de Deus. No versículo 7, Davi ele propõe louvar ao Senhor, ele assume que louvaria ao Senhor, pois ele recebe do Senhor ensinamentos, correções e orientações constantemente. Salmo 16, verso 7, ele fala: darei louvores ao Senhor que me aconselha, na calada da noite o meu coração me ensina. Olha como é importante ele estar atento a receber as orientações do Senhor, ainda que fosse correções, ainda que fosse disciplina. Tem uma versão que fala: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Coração ou rins, na era anterior, era tido como a sede dos afetos, dos pensamentos, dos sentimentos. No Salmo 7:9 nos mostra: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Davi, ele sabia que Deus, ele, quando necessário, tinha que disciplinar o povo dele, assim como ele aceitava ser disciplinado pelo nosso Senhor. Ele sabia que Deus provava os corações, provava os rins, provava o ser humano. Provérbios capítulo 3, verso 12, Salomão também fala: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E o rei Davi, ele sabia que ele era amado pelo Senhor, ele sabia que Deus escolheu ele para que ele ocupasse o lugar de rei de Israel, e ele era grato ao Senhor. Davi, ele era um homem que queria depender do Senhor, mesmo que para isso ele precisasse ser disciplinado. Isaías capítulo 48, verso 17, assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou o Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Davi, ele queria isso, ele tinha esse propósito no coração dele de ser orientado, de ser guiado pelo Senhor, de agradar ao Senhor. E Davi pedia para o Senhor examiná-lo, mas examiná-lo constantemente. Salmo 17, verso 3. Pode sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. O rei Davi gostava de agradar ao Senhor e ele buscava viver na dependência do Senhor. Já no verso 8, Davi, ele mostra que nada iria abalar a confiança que ele tinha diante do Senhor, porque o Senhor estava constantemente com ele, independente de ser situações boas ou situações adversas, ele sabia que o Senhor estava com ele. Salmo 16, verso 8, tenho sempre o Senhor diante de mim, com ele à minha direita eu não serei abalado. E é interessante que quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos também Pedro falando sobre esse versículo. Atos capítulo 2, verso 25, a respeito dele afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. O Salmo 16, ele também é um salmo messiânico,
comigo. E Davi, ele falou que o Senhor estava à direita dele, e o Senhor à direita simbolizava que ele estava protegido, porque o Senhor era quem o defendia, era quem o protegia. Salmo 109, verso 31 diz: pois ele se põe à direita do pobre, para salvá-lo daqueles que o caluniam. Olha como é importante nós dependermos do Senhor, porque é o Senhor que nos defende, é o Senhor que mostra quem nós somos. É importante eu ter essa consciência que o Senhor conhece o oculto e conhece o escondido, e Davi, ele tinha essa consciência que com o Senhor ele poderia sempre contar, pois ele sabia que era sustentado pelo Senhor e ele precisava da presença do Senhor para ele se sentir feliz e não se desesperar diante das circunstâncias adversas. Salmo 62, verso 6, ele é a minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável, por isso não desesperarei jamais. Ele está falando: o Senhor é a minha torre forte, o Senhor, ele é corajoso, ele é destemido, ele é invencível e ele está comigo, por isso que ele está à minha direita. Já no verso 9, Davi diz que a confiança dele e a esperança dele era motivo de alegria na vida dele, porque era o Senhor que cuidava dele aqui no momento, na vida presente, mas ele sabia que o Senhor estava com ele, protegeria ele, cuidaria dele também na vida do porvir. Vamos entender o Salmo 16, verso 9. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz. Olha que tremendo: porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. O que Davi está querendo dizer? Davi está querendo dizer que esta vida, ela é passageira, mas existe a vida eterna. E Pedro, ele faz menção deste versículo, Atos capítulo 2, verso 26. Por esse motivo o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque ele sabia no Deus que ele tinha colocado a confiança. Ele sabia que Deus, através de Jesus Cristo, ressuscitaria os mortos. Salmo 28, verso 7. Davi fala: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com o meu cântico eu louvarei. Ele tinha motivos para confiar no Senhor, porque ele sabia que não seria somente para esta vida, mas também ele teria a vida eterna com Deus. Ainda no Salmo 13, verso 5, Davi fala: contudo, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Ele não está falando somente das salvações, das vitórias, das conquistas, não. Ele está falando da salvação da alma. E esse salmo, Davi está apontando para o Messias, aonde tem o cumprimento final, que é a vida eterna para os fiéis. Paulo, ele também fala que quem serve a Cristo tem essa esperança, esperança de vida futura, pois quem age esperando somente nesta vida é miserável. Por isso que quando nós vemos a alegria plena, nós só vamos encontrar na vida futura com o nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, Paulo fala: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, porque tem pessoas que servem a Cristo somente para receber bênçãos materiais ou até cura da saúde, mas nós que somos fiéis ao Senhor, nós esperamos a vida
com Cristo, a vida eterna, aonde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Por isso que haverá uma alegria plena. Neste mundo nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades e muitos até se abalam na fé, mas naquele dia nós receberemos novo corpo, nós receberemos a vida eterna, uma alegria plena, verdadeira. Já no versículo 10, Davi está profetizando a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo era o motivo da alegria e da esperança, porque é o que nos dá a vitória de estarmos livres do corpo da corrupção. Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E realmente Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E Paulo mencionou também esse versículo falando sobre o nosso Senhor em Atos capítulo 13, verso 35. Por isso, também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus, ele também menciona salmos, ele fala sobre os salmos messiânicos. Vamos conferir? Lucas capítulo 24, verso 44. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E nós vemos que Davi já estava profetizando sobre a ressurreição de Jesus. E Davi, ele conclui este salmo dizendo que Deus o guiou e na presença de Deus ele encontrou a verdadeira felicidade. Vamos ao último verso, Salmo 16, verso 11, ele fala: tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. É justamente isso, o caminho da vida é o caminho da vida eterna, é o caminho que conduz ao nosso Deus. E Pedro, ele também menciona esse salmo em Atos capítulo 2, verso 28, que diz: tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E quando nós falamos caminho da vida, lembra que eu falei? Estamos falando no caminho da vida eterna, o caminho que nos conduz ao nosso Deus. E quem é esse caminho? É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas Davi, ele ainda pede para o Senhor ver se existia algum caminho mal nele, algum sentimento de morte que causava a morte, algum sentimento fatal, porque ele queria andar pelo caminho da vida eterna. Salmo 139, verso 24, vê se há em mim algum sentimento funesto. Sentimento funesto é o sentimento que causa morte, é aquele sentimento fatal que separa a pessoa de Deus. E aí Davi fala: e guia-me pelo caminho da vida eterna. Lembra que eu falei que o caminho da vida eterna é o nosso Jesus? João 14, verso 6, o nosso Jesus fala, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o salmista, ele fala sobre a plena felicidade, mas é a plena felicidade da presença do Senhor, que é uma íntima comunhão com Deus, que é realmente a alegria plena. Esta alegria plena é só na presença de Deus e será uma alegria eterna. Salmo 43, verso 4. Então chegarei ao altar de Deus, olha que tremendo, ao Deus da minha alegria jubilosa. Eu vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus. Oh, louvado seja Deus. Nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por sofrimentos aqui nessa terra, mas lá diante
diante do Senhor, nós encontraremos a plena alegria, a plena felicidade. Nós viveremos em gozo, viveremos felizes, e aí sim, o felizes para sempre. No Salmo 36, verso 8, Davi ainda fala: eles se banquetearão na plenitude da tua casa, tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. É do Senhor que vem a alegria, é do Senhor que vem o contentamento, é do Senhor que vem a felicidade. E no Salmo 16, o rei Davi estava mostrando que a confiança e a esperança do ser humano tem que ser colocada em Deus, não somente nesta vida, mas ele tem que estar olhando para o Senhor, porque é do Senhor que vem a vida eterna, e será uma vida eterna plena, uma vida eterna feliz, uma vida eterna real. Nós vemos também que Pedro e Paulo cita esses versículos que são versículos do Salmo messiânico e fala da esperança da ressurreição de Cristo, mas também da ressurreição dos fiéis a Deus. Davi, ele nos mostra nesse salmo que confiança e esperança colocada plenamente em Deus aqui nesta terra será o resultado, será a razão da alegria plena, e será somente na presença do Senhor, mas eternamente. Eu vou concluir com o Salmo 84, verso 12, que diz: ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em Ti confia plenamente. Precisamos confiar no Senhor, não podemos vacilar, não podemos deixar a fé ser abalada pelas circunstâncias adversas que nós vivemos, mas precisamos estar alicerçados no Senhor, sabendo que aqui nesta vida, como Paulo fala, a nossa tribulação é leve e é passageira, mas ela produz para nós lá no céu um eterno peso de glória. Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist dos estudos de Salmos. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.